Boa noite, todo mundo. Hoje é o nosso segundo encontro do curso Filhos de Filhos de Torturadores na Literatura Latino-Americana Contemporânea. No primeiro encontro, a gente conversou sobre um panorama geral de o que são os filhos da ditadura, como eles são chamados, escrevendo no pós-ditadura, e o que, mais ou menos, qual que é o contexto em que a gente começa a falar de perpetradores, e a gente começou a desenhar algumas linhas de o que é essa literatura. Hoje, no próximo encontro, a gente vai se voltar especificamente para as obras. A gente vai ler os textos. São 6 livros que eu coloquei para um curso de 4 encontros. Então, obviamente, a gente vai passar bem rápido por cada obra, mais ou menos meia hora para cada uma. E são livros um pouco difíceis de encontrar, como eu comentei na última semana. Então, eu espero que os meus resumos e os trechos que eu trouxe para a gente deem conta de descrever um pouco, que a gente consiga começar a imaginar ou ler um pouco o que é essa literatura. E está todo mundo mais que convidado a participar dos encontros, falar, fazer perguntas. Isso é, como eu comentei na última semana, é a parte mais rica dos encontros sempre. E conversar de literatura, ainda mais de obras que são tão sensíveis, tão ambíguas, tão complexas assim, é sempre bom com conversa. Então, sintam-se bem à vontade para comentar. Levanta a mão ou me avisa, fala alguma coisa enquanto eu estiver falando, porque quando eu compartilhar a tela eu não vejo vocês. Mas eu vou compartilhar a tela só de vez em quando para a gente poder fazer isso bem na forma de uma conversa dentro do possível. Na última semana ficou faltando uma parte que eu queria ter conversado com vocês, mas que eu vou deixar para agora, que é a leitura, que vai ser bem breve, porque não é o nosso foco, mas a leitura de alguns relatos verídicos, de testemunhos de 2 filhas de torturadores argentinas, para a gente ter uma noção um pouco de quais são os discursos, né, que estão em circulação na época de produção dessas obras. Os livros que a gente está lendo são de 2000, o mais antigo é do ano de 2000, é um que a gente vai ler hoje, da Lina Meruane, e os outros são todos mais ou menos em torno da década de 2010, mais ou menos. Então, 2010, 2014, 2011, essas obras estão sendo publicadas mais ou menos nessa época. São bem contemporâneas, então tem uma certa delicadeza também da gente estar falando de obras tão contemporâneas, e como está pensando elas é uma coisa em movimento, né, junto com os textos. E para isso, para a gente começar a entender um pouco isso, eu vou compartilhar agora a tela, para a gente ler um pouquinho algumas frases, porque vocês vão reparar, o que eu achei interessante foi que eu cheguei nesse tema pela literatura, né, trabalhando com as obras que eu pesquiso no doutorado, e depois eu comecei a tentar ler sobre o contexto, comecei a puxar várias outras obras, e montei isso que está virando esse curso, uma parte da minha pesquisa, e tendo conhecido essas vozes de filhos de torturadores na literatura, quando a gente lê os testemunhos, quando a gente começa a ler as vozes reais que falam disso, a gente percebe que existem ecos, existem certas continuidades entre uma coisa e outra. Não que os escritores estejam falando a mesma coisa, eles estão um outro espaço que a literatura permite, mas existe claramente, obviamente, uma conversa com os testemunhos mesmo, porque não são obras testemunhais, mas são obras que conversam com testemunhos, e conversam com relatos, com materiais que a gente encontra como documento e não como literatura. Um minutinho que eu vou compartilhar a tela com vocês. Um minutinho que eu sempre clico no trem errado. Esses dois relatos
tem fotos, que são fotos de uma reportagem, se não me engano, da BBC. Opa. Peraí. Pronto. Se não me engano, seja uma reportagem da BBC, mas esses relatos a gente pode encontrar em vários outras fontes, tem várias reportagens, saíram... Ah, uma coisa interessante, daqui a pouquinho eu compartilho grande a tela. Esses relatos, eles saíram, eu não lembro o ano mais, mas em torno dessa época que saíram essas obras ficcionais que a gente vai ler, saiu um livro na Argentina chamado Histórias Desobedientes, se não me engano, que foi um livro de testemunhos verídicos, de testemunho de fato, escrito por filhos de torturadores, filhos de perpetradores argentinos, que se organizaram como um grupo de filhos desobedientes, que se propuseram a escrever e se organizar politicamente também. É um grupo que aparece como grupo em manifestações pela memória, em manifestações em busca de desaparecidos, e falando como filhos de perpetradores. Então, essa voz, nesse lugar, ela já começa a ser colocada no discurso, isso na Argentina, mas mostra um contexto, vai criando um pouco esse contexto onde essas obras estão sendo produzidas. E o relato dessas duas filhas, a Ana Lia, que é essa que eu vou ler com vocês alguns trechos agora, ela é uma dessas filhas desobedientes que participaram desse coletivo, e essas frases eu tirei da própria reportagem. Eu vou ler bem rapidamente, vou ler só alguns trechos, eu vou compartilhar com vocês a tela toda, mas eu não vou ler tudo para não ficar muito exaustivo, eu vou ler os destaques que eu tenho feito, que eu fui fazendo enquanto eu lia, e é isso, vou compartilhar maior agora. Bom, essas fotos, como eu comentei, elas ilustram a reportagem, e essas são fotos da Ana Lia, essa filha do Eduardo Emílio Kalinek, que era conhecido como Dr. K, durante a ditadura. Bom, eu vou começar a ler, e aí eu vou comentando com vocês, e por favor, sintam-se bem à vontade para fazer interferências enquanto eu falo, observar certas linhas, enfim, o que vocês forem observando, vamos conversando dentro do possível. Bom, começa aqui com... Ele me perguntou: você acha que eu sou um monstro? O que ele esperava que eu dissesse? Ele era meu pai amado, e eu era tão próxima dele. Estava chocada. Essa imagem do monstro, a gente vai entrar em contato com ela daqui para frente de várias formas diferentes, e ela leva a gente ela vai ser sempre uma imagem tensionada, porque nunca vai ser possível você acha que eu sou um monstro, ou será que ele é um monstro, ou esse é ele mesmo? Isso é sempre uma imagem bem recorrente, não só no discurso desses filhos, mas no discurso de forma geral. A gente percebe muito os torturadores sendo representados como monstros, como psicopatas, como pessoas ruins por si só, né? E tanto no relato desses filhos, quanto nas obras ficcionais, a gente vai perceber que isso vai sendo um pouco confrontado, isso vai entrando um pouco em xeque, a possibilidade de você taxar essas pessoas dessa forma. Nessa segunda frase, ela comenta sobre como que ele era um pai de família, um provedor, um pai amoroso, provedor da família. E aí eu vou começar a ler as duas últimas frases aqui. Quando falamos com ele, ele só disse: não acreditem no que vão dizer de mim, é só um monte de mentiras. Eu ainda acreditava que tinha sido um erro. Foi quando o julgamento começou que eu percebi que as coisas não eram bem como meu pai vinha nos contando. Eu li as descrições dos campos de concentração onde os militares mantinham as pessoas que eles sequestravam. Era como um mapa, e eu tinha que posicionar meu pai lá. Era insuportável. Aqui esse termo campos de concentração, ele é bastante usado na Argentina, especificamente, para denominar o que a gente chama no Brasil, no Chile, na Argentina, enfim, nos países que viveram ditaduras, como os centros clandestinos de detenção, que são... O centro clandestino de detenção é praticamente uma forma de falar campo de concentração no contexto das ditaduras do Cone Sul. E na Argentina, eles se apropriam desse termo campo de concentração para
denominar isso, né? Esses campos de tortura, de assassinato, de detenção ilegal que as ditaduras implantaram, né? Aqui é a continuidade do texto. Quando confrontei meu pai, me deparei com um homem raivoso que tentou justificar o injustificável. E ao fazer isso, ele confirmou minhas piores suspeitas, as de que ele tinha pessoalmente participado de tudo isso. Primeiro, eu precisei dissociar. Eu costumava dizer, bom, de um lado dele é ser meu pai, o outro é ele como torturador. Eu precisava disso, ou minha cabeça teria explodido. Mas aí eu percebi que se tratava da mesma pessoa. Ele sempre foi a mesma pessoa. Isso eu comentei na última semana, né? Essa imagem do pai familiar, do pai do lar, do pai provedor, amoroso, que cuida da família, e o que protege a família, essa imagem da proteção é bem forte para essas figuras. E, ao mesmo tempo, esse pai que é um militar, mas como se fosse uma vida separada, né? O outro é ele como torturador. E, muitas vezes, esses pais vão estar, de fato, cindidos nessas duas figuras, e muitas vezes, como a Ana Lia fala nessa entrevista, a dissociação é um primeiro passo do processo, mas o integrar as duas figuras na mesma pessoa, muitas vezes é um caminho de compreender a figura. Até porque ninguém é tão cindido, tão dividido assim, né? E na continuidade, enfim, só terminar de ler. Eu ainda espero que ele fale. Eu sei que meu pai tem informações sobre suas vítimas. Diferentemente de outros oficiais, que são muito velhos ou senis, meu pai está lúcido e tem uma memória prodigiosa. E saber que ele prefere não falar e que esse silêncio cúmplice está causando dor é algo que me machuca muito. Socialmente, se pronunciar contra seu pai é fortemente condenado numa sociedade patriarcal. Seu pai, seu sangue. Bem, mas e se seu pai é um torturador, um estuprador, um ladrão? Você não pode dizer nada? E aqui, de novo, outras figuras bem recorrentes dessas narrativas. A vontade de quebrar o silêncio dos pais, como eu comentei na última semana, e a gente vai percebendo isso no ambiente dos testemunhos e da ficção, o silêncio pós-ditadura, ele é tanto uma forma de seguir e tentar seguir com a vida, de tentar deixar para trás o insuportável e seguir dentro do possível, e também é uma política, uma postura dos militares, uma postura do Estado. Os militares, eles só assumiram os crimes, a grande maioria, assim, com raríssimas exceções, só assumiram os crimes por conta das comissões de verdade, por conta dos julgamentos, e não como uma atitude institucional, não como nem mesmo uma atitude pessoal. E essa vontade dos filhos de que os pais falem, de que os pais solucionem ou pelo menos diminuam a dor das famílias dos desaparecidos, quando os filhos se colocam contra os pais, como é o caso nesse testemunho, isso é bastante forte, a gente vai perceber isso mais para frente também. E uma última, na mesma reportagem, essa reportagem que eu estou trabalhando aqui, ela traz os relatos dessas duas filhas. Essa é Paula, ela usa um nome fictício, ela não falou nem quem é o pai, nem ela mesma, mas essas são fotos dela com o pai. E eu vou ler aqui também essas poucas frases dela. Desde que me toquei que o que eu sabia sobre a ditadura tinha participação do meu pai, eu me sinto envergonhada e culpada como se fosse cúmplice. Esse envergonhada e culpada como se fosse cúmplice, essa é outra figura muito, muito marcante. São filhos que é como se eles tivessem herdado os crimes dos pais, né? Como acho que eu já comentei também. Eu sei o que ele fez porque ele contou. Ele nos disse que participou da guerra contra a subversão, como ele chama. E ele se sentia orgulhoso disso, se sentia um herói. Ele estava na faixa dos 20 na época, e pelas fotos que eu tinha em casa, ele não parecia fazer parte da polícia. Tinha cabelos longos, usava camisas de botão da moda. Parecia um jovem qualquer da década de 70. Eu disse para ele, não se torturam pessoas. Eu não quero saber se eles fizeram algo ou não. Aplique a lei se fizeram algo de errado, não torture pessoas. Eu tive essa mesma conversa várias vezes com ele. E aqui outra coisa, ter a mesma conversa várias vezes,
a gente vai perceber que essa mesma conversa várias vezes vai virando quase um vício narrativo, quase uma compulsão, tanto na vida real, dessas conversas reiteradas que acontecem, né, como nesse caso real, quanto na própria literatura, que fica repetindo o mesmo caso várias vezes para tentar formular alguma forma de pensamento sobre aquilo, ou de revisitar uma cena primária várias e várias vezes. E aqui eu já deixei pequenininha a tela, eu vou deixar de compartilhar, mas a última frase é: ele era uma engrenagem necessária na máquina de terror. Ele dizia que os crimes precisavam ser cometidos e ele nunca chamava de crimes, chamava de ações. Aqui ela está falando de um pai que nunca deixou de acreditar na guerra contra a subversão, né? São pouquíssimos os militares que assumem algum arrependimento dos crimes, publicamente, pelo menos. Pessoalmente, a gente não tem como saber. Mas a maior parte desses militares basicamente formados para a ditadura, são militares nascidos, em geral, na década de 30, na Argentina e no Chile, né? Eles trazem essa formação ideológica do militarismo, da ditadura, da guerra contra a subversão, da guerra contra o comunismo, da salvação da pátria, da salvação dos filhos, proteção da família. Todas essas palavras, esse guarda-chuva de ideológico dos militares, e não só dos militares, né, é extremamente presente no discurso de todos eles. Comentários sobre esses relatos? Diga. Só uma indicação de leitura, você comentou dos campos de concentração. Esse livro que foi publicado aqui no Brasil, da Pilar Calbeiro, que é Poder e Desaparecimento. Ela foi uma sobrevivente desses campos e aqui ela mostra toda a sua estrutura, como que era física, como que era o espaço assim, de tortura, o porquê que eles foram criados, e também ela dá um panorama assim, de toda essa história militar da Argentina, até que você colocou que eram militares que veio na década de 1930, e a história argentina ela sempre teve esses arroubos de golpes militares, alguns até podemos colocar assim voltados a governos de esquerda, ou se não de esquerda, pelo menos progressista. Então tinha muito essa tradição assim, de militares no poder, que aí com a última ditadura da década de 70, ela acaba tendo uma outra roupagem que vai de encontro com as outras ditaduras do Cone Sul latino-americano. Aí me chamou a atenção mesmo essa questão dos campos, assim, que alguns autores também associam a uma aproximação que o exército argentino teve também com o exército nazista, assim, então aí já até um cuidado para não cairmos em um anacronismo, mas também essa aproximação para a gente tentar entender até essas pluralidades de como foram esses regimes de exceção. Muito obrigada, Fábio. Eu ia te pedir, se você puder mandar, por favor, o nome do livro no chat para todo mundo ter acesso. Essa relação da ditadura argentina com o nazismo, a gente vai ver um pouquinho, através da ficção, o Leopoldo Brizuela fala um pouco dessas relações no livro dele. E de fato, eu acho interessante chamar de centros de detenção clandestinos, que por mais que mascarem um pouco, né, fica um centro de detenção clandestino, fica um pouco... Mas, de fato, foi o nome usado... E é o nome usado, né, para descrever, para denominar esses campos de tortura nas ditaduras do Cone Sul, né, essas ditaduras específicas. E a história da Argentina, eu fui na Wikipédia para pegar as datas e essas coisas, e é difícil, você tem que pesquisar especificamente a ditadura militar da década de 70, porque é uma lista gigantesca de golpes militares na Argentina. A gente pode falar a mesma coisa sobre o Brasil também, né, de certa forma. Então, aqui eu estou colocando Argentina e Chile, fazendo comparações de vez em quando com o Brasil,
um pouco juntos no que eles estão falando, elaborando, mas, obviamente, para olhar para cada uma dessas obras e cada uma desses trabalhos, a gente tem que entender a história de cada um desses países, o percurso político, de memória, histórico, de como essas ditaduras funcionaram em cada país, né? E agora, bom, indo para a literatura, vou começar hoje com o Múltipla Escolha, que é esse livrinho aqui, bonitinho, do Alejandro Zambra. Ele foi publicado em 2014, originalmente. Ele sai em 2017 no Brasil. Tem uma outra edição dele também, pela companhia, que está no Ficções, que é um livrão que eles colocaram todas as ficções anteriores do Zambra. Eu sugeri para vocês a leitura da questão 64, que eu acho uma coincidência bem irônica com a gente aqui, que 64 é o ano do nosso golpe militar. São 3 páginas de texto. Eu pensei em lê-la com vocês, mas eu imagino que a maior parte das pessoas tenha conseguido ler, que é bem curtinho. E então eu vou mais conversar com vocês sobre e ler alguns trechos, destacar algumas leituras que eu faço dessa questão. Por que é uma questão? O livro é em forma de uma prova de vestibular, uma prova de aptidão PAA, prova de aptidão acadêmica, que foi o vestibular, uma versão do vestibular aplicado no Chile entre 66 e 2002. E o Zambra usa essa estrutura dessa prova para escrever todo um livro de interpretação de texto, com alternativas para a gente responder. Tem até um gabarito na página final para a gente marcar as questões, as respostas que a gente marcou. Mas, assim, na leitura da primeira página, você já percebe que é impossível responder essas questões, apesar de ser um exercício interessantíssimo. Tem questões repetidas, tem questões que todas as alternativas para você responder são a mesma, tem questões que você tem que entrar na cabeça do narrador e falar, tipo, porque a alternativa o narrador estava pensando na família quando escreveu isso, ou assim, são todas muito irrespondíveis. Mas esse jogo com a estrutura de uma prova que é muito disciplinar, que é uma prova, né, uma prova de vestibular, uma prova e aplicada numa lógica de ensino que, como a gente comentou, são filhos da ditadura, são jovens que cresceram durante a ditadura, e o Zambra mesmo fala sobre a composição desse livro, que é pegar toda a formatação que eles tiveram na escola, que não foi educação, tem uma alternativa que, tem uma questão do livro que todas as alternativas são, vocês não foram educados, vocês foram treinados. E é essa noção do treino, da prova, tanto que isso restringe a possibilidade de leitura, principalmente da literatura, que abre todos os caminhos possíveis, e fechar isso com alternativas. Esse jogo entre o literário e o controle, a organização sistemática, o fechamento das interpretações, é mais ou menos o jogo que o livro propõe. E essa questão, as questões falam de tudo, falam de ser filho, de ser pai, não necessariamente da ditadura, falam sobre casamento, elas pintam um cenário de uma geração de jovens adultos, na casa dos seus 30, 40 anos, mais ou menos, a gente pode meio que perceber isso pelo texto, desses jovens adultos no Chile do presente. E essa questão 64 é uma das questões, de uma das partes da prova, então são diferentes tipos de questão de interpretação, e são algumas frases, alguns parágrafozinhos, assim, que vão compondo um relato na voz de Manuel Contreras, em primeira pessoa. Obviamente não é o Zambra. Bom, Manuel Contreras e isso é um fato real. Manuel Contreras é filho de General Manuel Contreras, foi um general da ditadura chilena, foi uma espécie de braço direito do Pinochet durante a ditadura. Ele era o diretor da DINA,
que é um nome que vocês vão provavelmente ver bastante nessas leituras, que era a Direção de Inteligência Nacional. Essas instituições, essas agências de tortura, de desaparecimento de pessoas, enfim, elas em geral eram agências de inteligência, de comunicação, são esses tipos de agência que executavam esses crimes da ditadura. Ele foi diretor dessa agência, dessa direção, e em 2010, ele foi condenado à prisão perpétua. Ele morreu em 2015. Na Argentina, os militares foram condenados e tiveram penas. No Chile, desculpa, gente. Mas na Argentina também. E a morte dele foi comemorada nas ruas de Santiago. Ele foi um desses torturadores, um pouco como o Ustra, aqui no Brasil, que todo mundo sabe o nome, ou enfim, muita gente sabe o nome. E o Manuel Contreras Filho, do Manuel Contreras General, ele assumiu publicamente uma defesa do pai, até hoje. O pai dele já morreu, né? Mas ele seguiu, e principalmente quando o pai estava vivo, uma defesa bem ferrenha do pai, e dos crimes cometidos pelo pai também, apesar de, enfim, a gente vai ver um pouco como que ele fala isso na vida real. Mas essa figura que é bem pública, do Manuel Contreras Filho, toma uma voz em primeira pessoa no texto do Zambra. É interessante falar que o Manuel Contreras Filho, ele falou publicamente, porque é um pouco a partir dessa figura pública que a gente pode entender de onde que o Zambra está falando quando ele fala na voz do Manuel Contreras. Eu falei que eu não ia ler, mas eu acho que eu vou ler, porque é um texto muito curtinho e bem impactante. Eu acho que depois de uma primeira leitura juntos, a gente pode abrir para uma pequena conversa. Eu vou compartilhar a tela. Ops. Eu só abri, eu vou compartilhar a tela, peraí. É uma leitura de 3 minutos, cronometrada. Aqui, vocês podem ver que tem esses número 1, 2, 3, porque é assim mesmo que está no livro. São as... bom, a questão é que você tem que... É uma questão de eliminação de orações. Então, vai ter uma alternativa no final, eu vou mostrar para vocês, que você tem que escolher quais frases têm que ser tiradas do texto. Mas eu vou ler como se fosse um texto corrido, porque ele funciona mais assim, né? Perguntam por meu nome, eu respondo Manuel Contreras. Perguntam se sou Manuel Contreras. Respondo que sim. Perguntam se sou filho de Manuel Contreras. Respondo que sou Manuel Contreras. Uma vez peguei a lista telefônica e arranquei a página com meu nome, nosso nome. Contém 22 Manuel Contreras em Santiago. Não sei o que estava procurando, o consolo dos tolos, talvez. Mas depois enfiei a folha no triturador de papel. Ter um nome e um sobrenome comuns não me adiantou de nada. Como é ser o filho de um dos maiores criminosos da história do Chile? Como é pensar que seu pai foi condenado a mais de 300 anos de prisão? Você sente o ódio que tem as famílias que seu pai destruiu? Não consigo responder a essas perguntas que sempre me fazem. Perguntam com raiva, mas também com curiosidade. Imagino que cause curiosidade mesmo. Eu também sinto curiosidade. Como é não ser o filho de um dos maiores criminosos da história do Chile? Como é ter um pai que não assassinou ninguém, não torturou ninguém? Preciso dizer que meu pai é inocente. Preciso dizer isso. Tenho que dizer isso. Sou obrigada a dizer isso. Meu pai me mata se não disser que ele é inocente. Nós, filhos de assassinos, não podemos matar o pai. Decidi não ter filhos. Precisei me dedicar a meu pai. Ele está doente. A piora do seu estado de saúde é pública, sai nos jornais. Quando meu pai morrer, poderei ter uma vida e um filho. Ele será o filho de Manuel Contreras. Mas não darei a ele o nome de Manuel. Vou falar para a mãe escolher outro nome. Não quero ser o pai de Manuel Contreras. Já foi bastante ser o filho de Manuel Contreras. Não quero ser também o pai de Manuel Contreras. Melhor se for uma menina. Não sou eu quem fala. Alguém fala por mim. Alguém que emula minha voz. Meu pai vai morrer em breve. A pessoa que emula minha voz sabe disso e não se importa. Talvez meu pai já esteja morto quando publicarem o livro que o filho da puta que emula minha voz está escrevendo.
E as pessoas pensarão que minha voz fingida é algo de verdadeiro, embora não seja minha voz, embora eu nunca fosse dizer o que estou dizendo agora, embora ninguém tenha o direito de falar por mim, de me expor ao ridículo. É fácil rir de mim, me culpar, se compadecer de mim. Não há mérito literário algum nisso. Palmas para o escritor por sua engenhosidade. Batam palmas, como esse tipo de gente deve receber palmas. Batam palmas na cara dele com as duas mãos, até que seja impossível distinguir de onde está saindo sangue. Agora está dizendo que dou ordens, que sei torturar, que sou filho de peixe. Agora está dizendo que eu mando enfiar um perfurador de metal no ânus dele. Agora está dizendo que eu não tenho direito de desafiar meu próprio destino, que sou um morto-vivo, que digo o que não digo, que até lhe agradeço por falar por mim. Agora continuo em busca de palavras para tatuá-las em meu peito com a broca mais espessa da furadeira. E aí depois a gente tem a questão, né? Essa questão ela é apresentada antes e depois tem as alternativas, que eu não vou propor essa leitura agora com vocês, mas é um exercício bem interessante ver quais alternativas o Zambra sugere eliminar na questão, né? Bom, depois dessa leitura, alguém, comentários, primeiras impressões ou segundas impressões? Alguém quer falar alguma coisa? Esse texto eu acho ele bem forte para o Zambra. Eu quero, Por Isabela. favor. Você procurou qual foi a resposta correta na sua primeira leitura desse livro, de cada questão? Das alternativas, quando se assinala? Sim. Isso é uma das coisas interessantes do livro. Ele não tem gabarito. Ele tem só essa última página daqui, com todas as questões, umas bolinhas, acho que vocês não conseguem ver, para a gente marcar, mas ele não tem gabarito. Não tem como saber se você respondeu certo ou não. Quando a primeira vez que eu li, eu não tentei responder, depois eu fiz uma brincadeira de tentar responder as questões da primeira parte, que são mais curtinhas, e aí depois você vai vendo... Algumas são bem fáceis de responder, às vezes, tipo assim, você vai automaticamente. Tem uma frase do Pinochet, que ele usa uma frase do Pinochet sobre usar óculos escuros, e você sabe a resposta certa se você conhece a frase do Pinochet, mas meio que você não tem como saber se tem resposta certa. O que tem a ver também com essa proposta do Zambra, né, de transformar em literário uma prova que mata a literatura, mata a leitura da literatura, né? Porque pelo menos nessa questão, e pelo que você nos apresentou do Manuel Contreiras, do seu filho, tudo, não parece as contradições nas alternativas, assim, pelo menos na leitura que eu fiz, parece que dá sim para você colocar até como texto corrido, literário, pelo menos eu não senti essa contradição, eu senti mais o sentimento dele, que ele sabe que realmente o pai dele fez todas essas barbaridades por uma questão pessoal, assim, filho afetivo, ele se coloca assim, nessa defesa a tal ponto em que ele renega a sua vida pessoal de ter filhos e tudo, e também renega o pai no ponto que ele fala que não vai nomear o seu filho com o nome dele, que nem que ele tem, que nem o seu pai tem. Então, pelo menos acho que nessa questão eu não senti assim, umas contradições nas alternativas apresentadas. Esse jogo com as alternativas, ele dá muito trabalho de tentar pensar quais são os desmembramentos possíveis, né? Nessas que o Zambra sugere eliminar desse texto do Manuel Contreiras, tem uma parte que ele sugere eliminar, uma das alternativas sugere eliminar toda a parte que o Manuel Contreiras fala que ele está sendo escrito por alguém, por exemplo. Seria tirar essa parte. A outra seria tirar o final, quando ele começa a se tornar um torturador, de certa forma. Então, ele vai sugerindo certas edições do texto. Mas o livro todo, ele funciona como um texto corrido, de certa forma. Como se fosse poemas no começo, que são questõezinhas de uma palavra só, e depois frases, e depois contos. Se fosse para a gente usar gêneros que a gente conhece, literários, a gente poderia separar o livro um pouco assim. Mas as alternativas, elas criam um jogo de leitura. Elas fazem a gente ter que voltar no texto que a gente leu, ver quais são as alternativas que ele está sugerindo. Em geral, lendo o livro de uma vez só, a gente não faz isso. Ou faz isso só com aquela que deu uma curiosidade de saber.
mas para estudar o texto mesmo, o mais interessante é ver a cada uma e reler a cada uma como ficaria o texto se tirasse, e isso dá um trabalho bem cansativo, mas muito curioso de pensar todas as... Isso cria outras versões do mesmo texto que a gente já tem em mãos, né? Assim, é como se a gente virasse um pouco editor do texto também, junto com o Zambra. Oi, Gabriel. Diga. Queria, assim, já tinha lido o livro do Zambra, mas não tinha atentado para uma coisa que está nessa questão, que é uma certa teoria da escritura, que vai aproximando um pouco o fazer do escritor com a tortura, também, de certo modo. Claro que tem essa tensão do personagem que se rebela, né, como escritor, e que eu acho que é muito interessante, que também remete àquela grande frase lá do Barthes, da aula, né? A língua é fascista, ela obriga a dizer, e o escritor é fascista porque obriga, quer dizer, pode ser fascista, né? Acho que essa reflexão é muito, muito interessante, né? Isso é uma coisa interessantíssima, eu demorei um pouquinho para perceber isso lendo esse conto, lendo essa questão, eu nem sei mais quantas vezes eu já li, tem frase que eu já decorei, mas essa última frase do texto, ele começa a falar que ninguém tem o direito de falar por mim, que é fácil e não tem mérito literário em expor o outro, em tomar a voz do outro e falar como se ele fosse falar isso, ele explicita essa violência, mas no final ele começa a falar de si como um torturador, né, com a vontade de torturar o escritor, que está falando em nome dele, e a última frase, ele vira mais uma vez e ele descreve o escritor como um torturador. Ele fala, agora continua o escritor, em busca de palavras para tatuá-las em meu peito com a broca mais espessa da furadeira. E aí não é só o Manuel Contreras assumindo, de certa forma, o papel do pai como torturador, e que ele começa a falar sobre... Ele chama ele de filho da puta, ele fala que para bater palmas, mas bater palmas na cara dele, fala de enfiar um perfurador de metal no ânus dele, então, tipo, ele cria uma tortura do escritor, mas no final ele quase equipara o ato de ser escrito por alguém com uma tortura contra ele. Que obviamente, né, tem que tomar um certo cuidado com essa leitura, mas não é o que o Zambra está sugerindo, que ele está equivalendo essas instâncias, né? Mas é interessante ver essa voz imaginária, essa voz completamente fictícia de Manuel Contreras Filho, como que ele vai assimilando, ele fala sobre não poder, nós filhos de assassinos não podemos matar o pai, mas o pai pode matar ele fala, meu pai me mata se eu não falar que ele é inocente, ele fala sobre a importância, a impossibilidade de não tratar o pai como inocente. Ao mesmo tempo, existe alguma certa negação, como o Fábio comentou, quando ele fala que não quer continuar a linhagem de Manuel Contreras. E isso é uma coisa interessante que eu descobri. São 4 gerações de Manuel Contreras. É o bisavô, o avô, o pai e o filho. Isso na vida real. E todos militares. E é essa herança que o Manuel Contreras Filho fala que não quer continuar. Mas não é porque ele não quer continuar o legado do pai, é porque ele não quer que o filho sofra o que ele sofre por ser filho de Manuel Contreras torturador. E isso é uma coisa que a gente vê, eu vou compartilhar de novo a tela com vocês. Eu achei um texto que eu não sei, está nos arquivos de um museu da memória chileno, nos arquivos virtuais desse museu, e é como se fosse um rascunho de uma reportagem, que eu não consegui encontrar essa reportagem, mas é uma entrevista com o Manuel Contreras Filho, e eu trouxe para a gente ver um pouquinho os contrastes e as linhas possíveis de pensar o que é o filho real falando. Mas aqui, de novo, com aquele cuidado que eu falei na última terça, de não sobrescrever a literatura com os fatos reais. O texto, a questão do Zambra, funciona sozinho. Saber quem é Manuel Contreras, saber que ele existe de verdade,
muda um pouco a nossa leitura, não é necessário saber disso para o texto funcionar, e isso é uma daquelas coisas que funcionam na leitura quando o texto chega na mão do leitor, né? Quando a gente pesquisa esse tipo de literatura que faz muita relação com o real, cada nome que aparece eu coloco no Google para saber quem foi, e aí a gente começa a fazer essas pontes. Não sei se Zambra leu ou ouviu Manuel Contreras falar qualquer coisa na vida. A gente não pode falar que o texto do Zambra é baseado nisso, mas também é difícil não considerar que conhece, porque, obviamente, está usando o nome, está usando coisas que o próprio Manuel Contreras fala. Eu vou compartilhar com vocês só alguns trechinhos, só para a gente ter uma noção disso. Eu estou vendo que o tempo está corrido, então talvez na última aula a gente continue falando dos livros, tá? Mas o panorama geral que eu previ para a última aula, a gente está fazendo ele espalhado em todos os encontros, então vai dar na mesma. De novo, eu fiz isso errado, peraí. Esses são os trechos que eu copiei e colei, essas imagens daqui, são do material que eu encontrei nesse museu, mas eu vou ler traduzido, e não vou ler tudo, porque é muita coisa. São só trechinhos, de qualquer forma. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que nessa introdução que o repórter faz da entrevista, ele fala que a entrevista poderia intitular-se Em Nome do Pai, mas é melhor que cada leitor tire suas conclusões. Essa entrevista foi, esse Em Nome do Pai, para mim podia ser praticamente o título dessa questão 64 do Zambra. Essa é uma entrevista com o Manuel Contreras Filho, aos 37 anos. Então, já na vida adulta, com o pai acamado, se não me engano, bem doente de qualquer forma. E ele conta sobre um livro que ele está escrevendo sobre a vida do pai. Ele, de fato, publicou esse livro, um pouco em defesa do pai. Ups. Então. Aqui, duas coisas que me chamam a atenção na fala dele, que a verdade é que ele está muito ferido quando é ele que é o pai. Me dá muita pena ver sua dor e mais pena o seu silêncio. Eu o admiro por seu silêncio. Esse silêncio que eu venho falando, né, do pós-ditadura aqui, ele não é um entrave, ele não é um obstáculo, ele não é um problema, ele é uma razão para admirar o pai. E bom, eu vou ler essa frase aqui. Quero viver tranquilo. Estou cansado de que me gritem na rua filho de assassino. Me sinto muito orgulhoso de meu pai. Sou apoiador da causa do 11 de setembro. O 11 de setembro no Chile é o 11 de setembro de 73, né, que é a data do golpe. Mas já estou cansado de que sigamos brigando pela mesma coisa. Sinto que o exército tem que assumir e dizer estão mortos. E essa segunda frase daqui é a forma com que a entrevista conclui, com o entrevistador perguntando se o Contreras poderia pedir perdão, Contreras pai, e o filho responde, já pedi isso para ele, e ele me respondeu que estaria disposto não a pedir perdão, mas sim a assumir sua responsabilidade, mas desde que os demais fizessem isso também. Eles não pediram perdão porque atuaram por convicção, mas essa convicção deve levar uma responsabilidade, porque há familiares que precisam saber, talvez não toda a verdade, mas sim a parte mais forte, que os desaparecidos estão mortos. E isso ele fala mais de uma vez na entrevista, de diferentes formas, que a briga dele com o pai, de certa forma, não é pelo pedir perdão, não é pelos crimes que o pai cometeu, é diferente desses relatos que a gente leu no começo, de filhas que se colocaram contra o pai. Aqui é um filho que apoia o pai, apoia a causa, apoia a ideologia, compartilha, ainda assim cobra alguma coisa do pai, mas é um cobrar político, público, de assumir os crimes não como culpa, mas como fizemos isso porque era o que precisava ser feito,
ele fala como, em outro trecho ele fala sobre como que o pai, de certa forma, fez o que tinha que ser feito. Ele, com mortos, com o que precisou, mas ele pavimentou o caminho para o regime, né, para a ditadura. E ele mesmo fala que é um apoiador da causa do 11 de setembro, né? E é essa voz real, que a gente viu agora nesses poucos trechos, que o Zambra transforma numa voz fictícia, completamente fictícia, que vai assumindo a tortura do pai como algo próprio de si, mas também algo implantado por quem está narrando ele. É o narrador, é o escritor que está falando em nome dele, que está falando que ele é filho de peixe. Filho de peixe, peixinho, é? É o escritor, é o outro, é quem vê ele, aponta na rua e fala, é o filho do assassino. É essa pessoa que está falando que ele também é um torturador. E aos poucos ele vai falando que vai cometer de fato essa tortura, até falar que o escritor é que está cometendo essa violência. Então é um jogo de câmeras que vai mostrando muitos ângulos diferentes, muitas formas diferentes dessa pessoa se posicionar no mundo, no espaço da ficção, né? Conversando com essa figura real, que é muito fácil encontrar, tem vídeos de entrevistas do Manuel Contreras, é uma voz presente publicamente no Chile, mas que vira essa outra voz aqui. E essa vai ser a única narrativa que a gente vai ter nesse nosso curso de um filho que apoia, de fato, o pai. As outras vão ser outros espaços, ou completamente contra, ou ambíguo, mas esse é um filho em defesa do pai, né? Comentários? Diga. Me chamou a atenção essa marcação que ele faz de dizer sobre não assumir toda a verdade, mas a verdade que importa, como se ele tivesse essa capacidade própria de editar também o que dá para ser feito, né? E como o Zambra não está procurando de fato verdade, né? Mas uma verdade literária. Tem um jogo aí interessante, né? O que seria uma verdade de fato, né? Ontológica, ou metafórica, ou o que for. E ao mesmo tempo, como esses filhos podem muitas vezes assumir essa ideia de que, porque o passado passou, que tinha que ser do jeito que foi, né? Que é um problema da historiografia que é recorrente, né? E, é uma questão que me chama a atenção. Isso é realmente uma questão, né? É um bom comentário esse. Eu esqueci, você falou alguma coisa, eu tinha anotado mentalmente. A questão da verdade. A ficção, ela transita por caminhos que o valor de verdade que a gente tem na historiografia, no testemunho, no documento, eles ficam bem relativizados, né? Existe uma verdade própria da ficção, que não pretende responder nada, e isso está no próprio fato do livro não ter um gabarito, né, por exemplo. E tem o Sonho Bravo Piloto, que a gente vai ler na próxima semana, tem um momento que o narrador fala que a verdade é uma ideia fascista, ele associa verdade com fascismo, mas verdade no sentido de convicção pura, de uma verdade de que você não abre mão. E a literatura, ela transita por um caminho que não tem esse espaço, não é possível você trabalhar com uma verdade tão nuclear, nem uma moral tão rígida. A própria fato de que quando a gente vai olhar para essa história, mesmo quando a gente mexe com o documento, é delicado a gente denominar o que é o que, né? E isso que eu acho que é interessante de quando a literatura consegue olhar para esses espaços, porque ela permite exatamente olhar para onde o real, às vezes, não dá conta de si mesmo. Sabe? Então, nessa questão da verdade eu concordo, mas também o valor literário dessas obras estão nessa brincadeira com a verdade. Inclusive, assim, o impacto que tem dessa questão é que existiu Manuel Contreras. Então, como que eu trabalho com história, assim, trabalho com esse período, não conhecia essa história do Manuel Contreras. Como seria o impacto para nós se você só lesse
o trecho sem ter toda aquela apresentação de que realmente existiu, que nem você colocou aqui, ó, são 4 gerações de Manuel Contreras. E nessa questão da ditadura, isso também é algo, por mais que seja ficção, também o valor não assim, mas vamos colocar assim, a potência literária que essas obras têm são de fatos reais. Sim. Então isso também é um relativo de uma verdade, nesse sentido de convicção, dessa brincadeira que a ficção faz, só que estão lidando com fatos reais. O Eu Supremo também, ele tem toda essa uma crítica, assim, mas o boom, assim, por mais que ele tenha uma estética interessante, mas ele entra, assim, dentro até de uma obra-prima literária de que é trabalhar do século XIX, mas pensando a ditadura do século XX do Stroessner. O Noturno do Chile, do Bolanho, ele também tem assim, uma questão assim, que é bem pungente, aqui eu peço licença, que o Antônio Cherchenesky, ele apresentou isso num curso, que quando ele trabalhou com o Noturno do Chile, ele foi falar da casa da Maria Canales, que no final, embaixo do subsolo, tinha tortura, e quando ele apresentou isso no Chile, quem estava lá pegou e apontou, la Casa de Maria, sim, está cá, nós outros sabemos, se ocorria isso, e para ele foi um impacto, porque ele imaginou que na obra era o quê? Toda essa licença poética, assim que o Bolanho teve. Ele pegou um fato real, uma verdade, ele transformou o quê? Nesse aspecto poético. Então, realmente, eu concordo essa questão da verdade, mas também quando pensamos nessas obras da ditadura, também, assim, o real, assim, do que aconteceu, por mais que seja apresentado de outra forma, assim, poético, ela nos impacta tanto. Tanto que realmente é o que eu coloco aqui, ó. Como que seria para nós a apresentação dessa questão se para nós o Manuel Contreras fosse um personagem ficcional e depois você olha, não, ele existiu. Então a verdade, pelo menos na questão da ditadura, eu acho que vai sempre nos perseguir como leitores e como apreciadores assim dessas obras literárias incríveis. Obrigada pelo comentário, Fábio. Essa questão entre verdade, ficção, imaginação, realidade, na literatura, ela é o meu campo de pesquisa, e ela é o campo de pesquisa de quase toda a pesquisa de literatura contemporânea, porque é onde existe mais coisa acontecendo, existem o próprio debate hoje em dia mesmo, né, sobre o que é ficção, realidade, ele é sempre muito rico. Eu tendo a pensar isso pelo caminho de essas obras, todas as obras que a gente vai trabalhar mexem com o real, de alguma forma. O Zambra aqui com Manuel Contreras, todos os livros que a gente vai trabalhar, eu preparei uma caixinha com quais são os fatos, quem são os nomes que estão sendo falados, quem são as instituições faladas, com exceção de um, que é o que a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, que é o Cercada, da Lina Meruano. Mas essas obras, a forma que eu percebo isso, que eu acho interessante de ler como pesquisadora de literatura, né, são obras que mergulham o real na ficção, mas de uma forma que o real ele não sobrepõe. É um real mergulhado ficcionalmente, reelaborado ficcionalmente, transformado em ficção, transformado em imaginação, e é a parte imaginária do real mesmo que entra aqui. É a parte hipotética do como se, do e se, do pode ser, que está no real, esse filho, essas possibilidades de o que é ser um filho da ditadura, no real, na voz do Manuel Contreras, da entrevista que eu li nos trechos, existe, mas esse real, alguma parte dele, algum resto dele, algum rastro, é jogado dentro da ficção, mas não de forma... vou ficcionalizar, vou contar a história, vou contar essa história. É uma dicção ficcional de fatos reais, que justamente por ser ficcional, justamente por expandir os horizontes de leitura, de abrir espaço para as ambiguidades, de fazer o que a literatura faz, né? Permite que a gente releia o real, inclusive, né? E voltar. É claro que o impacto é muito diferente de ler sabendo ou não que isso existiu.
Mas é esse o jogo, né, que está sendo feito por esses autores, de o que a ficção pode quando ela toca o real. E o que o real tem de tocável pela ficção, o que o real pode fornecer para a ficção, de certa forma. Mas como material. Mas o real nessas obras não está aqui como história, não está como discurso, não é o real, não é a voz do Manuel Contreras, é um escritor que está fazendo o gesto impossível de falar na voz de alguém. E é isso que a literatura pode fazer, né? Quando ela mexe com um real tão latente quanto um real da ditadura, um passado tão recente, um passado tão em elaboração contínua. Mas isso seria uma conversa que a gente podia continuar por horas. Mas para não fazer isso, eu vou pular agora para o Cercada, que é um livro que eu imagino que ninguém tenha lido, porque eu achei ele esse é mais um problema de curso virtual, é que a gente não estica depois, né, para uma mesa de bar, daria muitas boas conversas. O Cercada é esse livrinho daqui, eu mostrei para vocês uma outra edição, ele é essa coisa minúscula, que eu achei num sebo francês na Amazon, não é um livro fácil de achar, mas eu quis trazer ele aqui porque eu acho ele interessantíssimo. É uma pérolazinha de livro que eu estou esperando alguma editora brasileira traduzir. Eu vou ler com vocês alguns trechos e descrever um pouco a forma que ela trabalha a figura da filha de um torturador. E através dos trechos eu acho que a gente consegue ir conversando sobre outras formas de figuração, né, desses pais perpetradores. Esse livrinho, a Lina Meruane é uma escritora chilena. Esse é o livro de 2000, que eu falei que é o único mais antigo. E também é o único que é ficcional, ele tem algumas características particulares. A Lina Meruane é uma escritora chilena, ela tem coisas traduzidas no Brasil, só não é. E esse livrinho, ele é escrito mais ou menos na forma de uma montagem de uma cena, ou de um filme, ou de uma peça de teatro. Tem uma câmera, e tem a voz da diretora cortando as falas. É um texto um pouco difícil de ler, porque você sempre fica tentando entender quem está falando, ou qual instância é o ator que está falando, ou é o personagem no filme que está falando. Ela vai fazendo esses jogos que deixam tudo bem ambíguo e que vão mostrando os diferentes olhares, as diferentes formas de construção dos sujeitos que estão em diálogo ali. Inclusive da própria diretora da peça, do teatro, do filme, sei lá, que é a Lina Meruane. Tem um momento que a câmera vira para ela e pergunta uma coisa para a Meruane, diretora. Então, da mesma forma que o Zambra, alguém tinha me perguntado isso na última semana, sobre esses autores figurando dentro do livro, o Zambra aparece aqui, né, no texto do Contreras, aparece assim, o escritor que está escrevendo é mencionado, e aqui na Meruane também, quase no finalzinho, aparece esse momento que a câmera, a atriz pega a câmera, vira para a Lina Meruane e faz uma pergunta para ela. Bom, um resuminho da história a gente tem Lucia, que é uma filha de um militar, filha do comandante Camus, e que cresceu durante a ditadura, são todos filhos dessa mesma geração. E a gente começa o romance, chama de romance. A gente começa o romance com uma cena de 4 pessoas, ela, o pai e 2 irmãos, numa espécie de armação de um crime, assim. Os irmãos fazem uma emboscada para confrontar o pai dela. O pai dela, o torturador, e os irmãos. Os irmãos são 2 pessoas com nomes diferentes, que se relacionam com ela em momentos diferentes, e às vezes ao mesmo tempo como amantes, como namorados, enfim. Sem ela saber que eles são irmãos, e sem ela saber que eles são filhos de um desaparecido. Esse desaparecido que o livro vai dando a entender foi morto pelo pai dela. E esse é mais ou menos o cenário que a gente tem. É a montagem de um filme,
em torno dessas 4 figuras: o pai torturador, a filha do torturador e 2 irmãos que são amantes dela e que tiveram o pai desaparecido pelo comandante Camus. E começa com essa cena que é bem um dramalhão, né, de os filhos fazendo uma emboscada e apontando uma arma na cabeça da Lucia para confrontar o pai, que também está armado. Eles fazem o pai ir lá, né, para salvar a filha, enfim. Nunca fica muito clara a trama, mas abre com esse confronto direto de 2 gerações, 2 lados opostos, né, quase um campo mesmo de 2 inimigos um frente ao outro, os filhos de um desaparecido, o pai desaparecido, o pai não está na cena, ele foi assassinado, e a filha de um torturador com o pai presente, sendo confrontado com o crime que ele cometeu. E aí depois a narrativa começa a ir e voltar. Essa cena, ela só volta lá no final, de vez em quando tem uns trechinhos dela, mas a gente começa a ouvir, a ler outros momentos, a gente conhece a história dos filhos, a gente conhece a história dela, como que eles se conhecem, como que ela vai descobrindo o que foi a ditadura, e isso é uma coisa interessante. A Lucia, essa filha do torturador, ela é descrita como alguém que nunca ficou sabendo que existiu nada. Ela não sabia que existia a DINA, que é essa agência de inteligência, ela não sabia que existiam desaparecidos, ela não ficou sabendo disso nem mesmo na universidade, quando ela já era adulta, e fez jornalismo, então teria sido um espaço onde ela ficaria sabendo, mas ela consegue chegar aos 20 e tantos, 25, 20 e tantos anos de idade, sem saber que existiram crimes, sabendo que o pai era um militar, cresceu em um bairro militar, que existem, né, esses bairros exclusivamente militares, sem conhecimento nenhum da ditadura. E sendo confrontada aos poucos com a história desses 2 irmãos, que ela convive de forma separada, sem saber que são irmãos. E a história dos irmãos é de um pai desaparecido na década de 70, em 77, 8, uma coisa assim. E também a narrativa conta o que acontece com cada um deles. Um se exila, sai do país, volta muitos anos mais tarde, depois do desaparecimento do pai, e o outro troca de nome, tanto que ela não sabe que eles são irmãos por isso, um troca de nome, e o exilado que volta para o país depois, ele fala sobre o pai, ele fala sobre o Dom Antônio, que é o pai exilado, fala sobre o desaparecimento do pai, sobre esse impacto, e o outro filho, não, o irmão, ele não fala nada nunca sobre o passado. E aí a gente tem três filhos, né, 3 filhos da ditadura nesse romance, com formas, 2 filhos de desaparecidos, filhos de vítimas, e uma filha que é, de certa forma, uma vítima, mas uma filha de um torturador, e cada um com um percurso de vida muito diferente, todos mais ou menos da mesma idade, e percursos claramente marcados pelo que a ditadura fez com os pais, e fez com eles também, né? E aí, dado esse panorama, eu vou ler alguns trechinhos do romance com vocês. E como eu comentei, esse é o único comandante, o único torturador das próximas leituras que a gente vai fazer, que é completamente fictício. A história aqui, ela só é reconhecível como uma história da ditadura chilena, assim, por tudo, né, é bem explícito, mas tem alguns marcos de datas, que são essas datas de quando o filho foge do país, quando o pai é desaparecido, são alguns traços, basicamente são só as datas que conseguem fazer a gente fincar isso num ponto específico da história chilena e localizar factualmente de que a gente está falando. Ao mesmo tempo, é a história mais verossímil possível. Ela poderia muito bem ser um comandante real. Tanto que quando a gente coloca... Eu só fui perceber depois que todos os comandantes, todos os coronéis, generais dos outros livros eram reais. Porque quando a gente lê, a gente não faz isso, né? A gente vai pesquisando aos poucos. E aí depois que eu percebi que esse era um único completamente fictício, mas baseado ainda assim em fatos reais, né? No que a gente conhece sobre a história desse período.
Eu vou ler alguns trechos para vocês que eu acho que vão mostrando como que é a voz da protagonista, como que os conflitos são encenados, pensados, onde estão as ambiguidades, onde está a postura dela em relação ao pai. A tradução foi eu que fiz, então é uma tradução livre, vocês perdoem quando parecer muito espanhol, mas aguardando ainda esse livro ser traduzido. Eu vou compartilhar de novo. São trechinhos espalhados pelo livro. Eu vou começar por esse daqui, que é esse mesmo. De um trecho que chama A Isca. São fragmentos, são como se fosse a filmagem de cenas diferentes, então são todas curtinhas. E às vezes tem parênteses, às vezes tem aspas, às vezes, em geral, os parênteses são comentários da diretora, mas às vezes não. E às vezes a gente não faz a menor ideia de quem está falando. Esse primeiro trecho daqui, A Isca, ele parece estar na voz de um dos irmãos, e é o que dá a entender, mas pode ser a voz da diretora dando motivação para a atriz de como que ela deveria pensar como personagem, enfim. Bom, Lucia, teu pai te controla, você sabe perfeitamente disso. Mas se te dessem escolha, você preferiria o fardo desse cerco, a certeza de que ninguém te protege, a não ter pai porque seu pai desapareceu, e que seu irmão vive no exílio, que seu nome soa apenas por inimigo, que você é pele, couro, carne pendurada por um gancho, que vale o peso do seu esqueleto, que se você não volta, sua mãe não poderá reclamar por você. Lucia, você tem que almoçar pensando nisso, na fatalidade, em ser ou não a isca, e repetir 300 vezes a palavra medo, 300 vezes distintas, cada uma com um matiz que varie desde o grave até a risada sinistra. Repetir 299 vezes medo nos diversos e sonoros matizes dessa palavra. Eu vou continuar lendo. Esse daqui é um dos trechos mais explícitos da postura dela, da personagem Lucia, né, em relação ao pai. Vocês vão perceber que tem umas 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem a cena das coisas que estão sendo feitas pelos personagens, é ela com o pai. Tem os trechos em itálico, que é ela murmurando sozinha. E tem as aspas, que é o pai falando com ela em voz alta, sem ouvir o que ela está falando. Então é como se fosse um diálogo, 2 monólogos acontecendo ao mesmo tempo, mas que vão funcionando como um diálogo, a gente vai percebendo aos poucos. Então, se vocês conseguirem acompanhar enquanto eu leio, vocês conseguem ir percebendo, porque são mudanças um pouco difíceis de fazer quando a gente lê. É um monólogo de sobremesa. Um domingo de inverno chuvoso, em torno das 3. Acabam de almoçar, foi outro encontro taciturno. Lucia enche a chaleira de água enquanto seu pai abre o tabuleiro de xadrez sobre a mesa e põe as peças pretas em um lado. Logo gira o tabuleiro e coloca as brancas. Esse jogo é calcado à história do Chile, Lucia. Você nunca quis entender isso. Lucia não escuta. Está murmurando em frente à chaleira. Sim, talvez o discurso mais ameaçador da história do Chile tenha sido da esquerda. Veja, cada vez que a partida termina, voltamos a colocar as peças e tudo começa de novo. Tememos que dessa vez o outro será mais inteligente. Lucia coloca a chaleira sobre o fogo. Mas a prática mais ameaçadora foi a da direita, a nossa, você e eu, papai. Tememos que eles tenham um plano perfeito que acabe conosco, filho. Por isso é preciso decidir em silêncio, porque enquanto falamos, perdemos. Lucia pega as xícaras de café no móvel da cozinha e coloca as colherzinhas sobre o pires. Porque eu sou parte sua, papai. Você não me deixou partir nunca. Como era aquela frase sua? O carinho com carinho se paga? Mas podia recusar-me a esse amor de pai e de mãe? Você se lembra? Quase não deve se lembrar, você ainda era uma menina. Tínhamos turnos de vigilância para caso os marxistas viessem nos atacar. Eu tinha instruído os vizinhos, tinha ensinado a eles como atirar, ainda que sua mãe detestasse. Era preciso proteger a família. Isso era o primeiro, mais importante. Acrescia por um momento a rainha branca, depois a preta. Coloca cada uma junto ao rei correspondente. Lucia vem com a bandeja.
E você acredita que não entendo que cuidava de mim a princípio, mas e depois, que necessidade havia? Coloca as xícaras sobre a mesa e volta à cozinha. Era preciso matá-los todos, papai? O pai começa a mover um peão branco. Logo gira o tabuleiro e move um peão preto. Sorri. Cada vez que move uma peça preta, dá a volta e move uma branca. Eles acreditam que os ameaçamos, mas nós estamos apenas nos defendendo. A chaleira ferve, o apito vai aumentando de volume. Porque isso é impossível, sempre haverá inimigos. Eu mesmo me converti em sua inimiga, papai. Você apaga o fogo, pega a alça, e tem a consciência cheia de mortos que só você sabe onde estão. Vai até a mesa, o bico da chaleira salpica água quente sobre o tapete. Você sabe, mas não vai dizer, porque seria trair seus valores, seria ceder, seria permitir que tudo começasse de novo. Lucia se aproxima por trás e pergunta ao pai se quer xícara cheia. Verdade, papai? Sim, obrigado, filha. Essa cena termina aqui. E antes de abrir para a conversa, eu vou ler o último trecho, que é uma das últimas partes do livro, que é uma cena entre a Lucia e o Ramiro, que é um dos irmãos. Ele está apontando uma arma para ela, é naquela cena do confronto. Começa com a voz dele, depois é um diálogo, né? Diz que não sabia, diz que não foi sua cúmplice. Te juro, calma, juro. Assim tá bom? Não, não serve. Não acredito em você. Você é má, uma mulher má. Prove. Você precisa de uma desculpa para me meter uma bala entre os olhos e disparar, disparar, disparar. É excitante apertar o gatilho, você mesmo disse. Seu irmão disse, Manuel. Me disse no ouvido enquanto trepávamos. Cale-se. Não, não me calo agora. Cale-se. Me deixa. Talvez seu pai tivesse matado o meu. Um tiro entre as sobrancelhas e as mãos sujas. Ele não fez isso, não matou ninguém. Podia ter sido você. Para mim não importa se matou alguém antes ou depois. Não me surpreende, por isso perdoa seu velho. Perdoá-lo eu? Era meu pai. É meu pai. Tinha medo, talvez acreditasse em sua missão. Meu pai, sua missão. E aqui também é onde termina essa cena. Bom, comentários, impressões gerais. São textos fortes, eu comentei isso com vocês na última semana. São textos bem impactantes, que essas violências do passado, elas não só são mencionadas como violências do passado, mas elas também são atuadas como violências no presente, né? Tem algumas coisas que me chamam bastante atenção, que eu quero comentar, mas antes, alguém quer falar alguma coisa? Diga. Achei muito bom. E parabéns pela tradução, acho que está ótimo. Obrigada. Inclusive, né, buscar fazer essa tradução aí para a gente. Queria comentar algumas coisas assim, que eu fui notando. Primeiro, bem, pelo que deu para ver, né, a proximidade, talvez, com a prosa da Djamila El-Chitt, que também é chilena e que tem um romance de estreia dela que chama Lompérica, que é super difícil também, que tem uma espécie de militância textual pela ilegibilidade, tem uma série de procedimentos também que colocam a mediação, às vezes parece uma peça, às vezes parece uma performance, e de fato era uma performance, foi uma performance. E segundo esse flerte que parece ter no trecho que você colocou, com a alegoria, né? Parece que tem momentos ali, a partida do xadrez é quase uma, né, tenta ser uma alegoria do Chile, e acho que isso também dialoga bastante com esse romance da Djamila. E outra coisa que eu ia falar é essa disposição da mediação, né, da diretora, que é a Meruane, e que se autofigura, né? Também me lembra uma outra obra, dessa vez argentina, que é um filme, Los Rubios, da Albertina Carri, que tem essa mesma ferramenta de colocar uma série de mediações, pessoas, uma atriz que interpreta a diretora, que por sua vez aparece também no filme. E bastante interessante notar esses paralelos, essas proximidades assim, né, que vão aparecendo. Obrigada. Essa comparação da Meruane com a Djamila El-Chitt é bem recorrente, é considerada meio uma herdeira da prosa da Djamila El-Chitt, assim. Ela tem uma voz muito própria, muito militante, muito
interessante o texto da Lina Meruane. Tem um livro de ficção dela traduzido no Brasil, se não me engano, chama Sangue Nervoso, Sistema Nervoso, foi pela Todavia, mas é o único, ele passa um pouco por esse caminho, essas narrativas de memória e tal, mas é bem diferente, assim. O jogo de xadrez como alegoria, ele aparece em outros momentos do livro. A capa original, que foi publicada originalmente, que eu compartilhei com vocês no comecinho, para mostrar quais eram os livros, ela traz um jogo de xadrez no fundo, e é uma alegoria, uma metáfora, né, assim, do Chile, que o pai o comandante Camus usa durante o texto, né, para descrever o campo de batalha ideológico que é o Chile, como que funcionam as relações, segundo a visão dele, né, de guerra contra os marxistas, enfim. Eu vou falando, mas, por favor, sintam-se à vontade para me interromper, viu, gente? Outras coisas que me chamam a atenção, assim, que eu gostaria de comentar. A figura da mãe, que eu comentei na primeira aula, que esses textos falam sobre os pais, né? Não são textos sobre a mãe, são textos sobre o pai. Mas a mãe, ela, com muita frequência, está ali. A mãe, nesse livro, é uma mãe que não tem vista de presença. O Google faz isso sozinho. Não se preocupe, está tudo certo. A figura da mãe aqui, ela é uma mãe que sumiu, assim, não fica claro se ela morreu, se ela largou a família, se não dá para saber, mas era uma mãe que não entendia ou que não sabia ser uma mulher de militar. E o pai fala isso aparece em mais de um momento. E a figura da mãe é falada como tipo, uma figura recortada do álbum. Ela existiu, mas não estava ali. E ela é criada pelo pai, tanto que ela, inclusive, fala de como recusar esse carinho de pai e mãe, que você não vê, essas duas figuras ao mesmo tempo. Outras coisas que eu acho bastante interessantes. A Lina Meruane, ela cria um espaço em que existe o confronto entre os filhos, né? O filho de um torturador, a filha de um torturador, em confronto direto, falando com o filho de um militante. E aí chega nesse final que um acusa o outro, de certa forma, né? Seu pai matou o meu, seu pai podia ter matado o meu, era a missão do meu pai. Em que ela assume uma certa defesa do pai, mas não completamente. Ela se recusa, o texto termina com ela se recusando a ser vítima. E ela se recusando a ser vítima de todos esses homens envolvidos na narrativa. Tanto a vítima dos filhos, de um desaparecido, quanto vítima dos crimes do pai. Ela se recusa a assumir os crimes do pai como crimes dela. Ao mesmo tempo, ela faz uma certa defesa, né, do pai, de tentar entender o lado dele, de ver ele como alguém que talvez tivesse medo, alguém que tinha uma missão, que talvez estivesse só cumprindo ordens, esse discurso que aparece muito nas narrativas dos filhos. E esse diálogo dela com o pai, que eu li, que a gente tem que... Eu li ele umas 3 vezes até entender qual era o jogo de vozes que estava acontecendo. A coisa que mais me chama a atenção de cara, assim, é o fato de que é um diálogo... São 2 monólogos, que estão sobrepostos como se fosse um diálogo, tanto que ela termina falando a verdade, papai, e o pai termina falando sim, obrigado, filho. O pai está falando sim, obrigado, quero bastante café na minha xícara. E ela está perguntando a verdade consigo mesma, sobre é verdade que você não vai assumir seus crimes porque você teve convicção e era isso mesmo, e é verdade que eu carrego esses crimes que você cometeu comigo e que você nunca me deixou sair, e todo esse diálogo que ela está tendo sozinha enquanto faz o chá, né? É um diálogo que ela tem sozinha, não é um diálogo que ela tem em confronto com o pai. O confronto com o pai, ele só acontece quando os irmãos obrigam isso a acontecer, apontando arma na cabeça das pessoas. Ela se recusa a assumir, ela se recusa a ser vítima, mas ela também se recusa um pouco a ouvir, a saber o que está acontecendo, tanto que ela passa toda a vida adulta sem saber direito o que foram os crimes da ditadura. Diga. Eu achei muito interessante sobre esse livro, essa questão de ela ter crescido adulta, feito faculdade de jornalismo,
e não ter tido nenhum contato com a história do país em que ela vivia, né? Eu acho que a ficção ela dá conta de criar essa possibilidade. Parece algo completamente inverossímil para acontecer, mas e se acontecer? Então a gente consegue ver isso acontecendo, né, no livro, pelo menos a partir do teu relato, né, já que realmente é um livro muito raro. E eu acho que isso também apareceu um pouco na questão do Zambra, que a gente leu ainda há pouco, porque ele traz um pouco de complexidade para o discurso do Contreras. Não sei, a impressão que eu tenho, né, não do pouco que eu conheço de narrativa de filho de perpetrador. Ai, meu Deus. Enfim, vocês entenderam. É uma questão, ou, ai meu Deus, que absurdo meu pai fazia, ou concordo com ele, que também ouvir o Manuel Contreras Filho falando que ele concordava não é algo que a gente quer ouvir, a gente fica completamente decepcionado. Ou então também que você já mencionou que, não, mas meu pai estava só seguindo ordens, que lembrei muito de um documentário sobre a colônia de Dignidade no Chile. Era uma seita nazista que tinha relação com a ditadura de Pinochet, é uma loucura aquilo, mas enfim, tem pessoas responsabilizadas e presas, que são senhores de 80 e poucos anos, e alguns filhos aparecem junto dando entrevista, e é sempre essa narrativa, tá vendo, meu pai é um velho, tá quase morrendo, e ele tava só seguindo ordens, e como se fosse só um culpado, que às vezes aparece nas ditaduras que tiveram um general mais forte do que aqui no Brasil, né? Enfim, então eu achei que realmente esse discurso é mais complexo ali. As pessoas parecem que quando vão falar de si, elas não se abrem tanto quando elas estão nessa posição de filho de interpretador. Sim. Então, na ficção, acaba sendo mais interessante de conhecer esse ponto de vista. Obrigada. Essa questão dos pais velhos, ela é bem curiosa, porque, como eu comentei no último encontro, esses filhos ficam sabendo dos crimes dos pais, a não ser quando os pais contaram, enfim, que são poucos os casos, pelo menos públicos, né? É tudo uma história que a gente depende das pessoas contarem. História de pós-ditadura, para a historiografia, a gente depende dos relatos. Por isso, essa profusão de testemunhos que, juntando, a gente tenta contar o que aconteceu, né? Porque existe o queima de arquivo, né? Em todos os sentidos. Mas esses pais velhos, isso quer dizer que são filhos que cresceram com seus pais como pais, não como militares, mas como pais na família, por muitos anos, até a vida adulta dos filhos, e até a velhice dos pais, que é quando a maior parte foi julgado. O julgamento do Manuel Contreras, por exemplo, que eu tinha visto agora, foi de 2010. E desses outros também, assim, os crimes já estavam sendo falados há algum tempo, mas os julgamentos, de fato, foram presos generais velhos, foram presos generais em leitos de morte, muitas vezes, ou que morreram na prisão alguns anos depois. E aí, o papel, o trabalho de entender quem foi o pai fica bem delicado, porque também você está lidando com a morte do seu pai. Isso aparece no próprio Manuel Contreras, né, que a gente leu antes. Meu pai está no leito de morte, mas essa pessoa que está escrevendo minha voz não se importa que ele vai morrer daqui a pouco. E a reconstrução da figura do pai fica bem complexa também quando tem tudo isso acontecendo, né, na realidade e na ficção, obviamente, também. Acho que eu tinha mais coisas para falar, mas eu já esqueci. Bom, mais comentários? Diga. Sim, só uma coisinha que, pegando o que a Luísa falou, como que é difícil, assim, para esses filhos lidarem com essas memórias. Também memória é uma questão muito, assim, importante, quando a gente vê essas obras literárias trabalhando nesse período. Podemos até, talvez, assim, não sei, algo mais pessoal, mas imaginar como que é para esses filhos essa questão da negação, tipo, convivendo com seus pais e não imaginando que eles estariam dentro de todas essas máquinas de tortura. E isso porque estamos falando o quê? Em comparação com o Brasil, de países que, num primeiro olhar, parece que eles lidaram bem com as suas cicatrizes, parece que eles lidaram bem com o seu passado ditatorial. Inclusive você colocou, Isabela, olha, no Chile, muitos foram punidos, assim. Então, quando nós pensamos no nosso passado, fica numa primeira impressão que, olha, eles conseguiram lidar
com o passado deles e nós não conseguimos lidar com os nossos. E é interessante ver, assim, até essas obras estão mostrando isso, assim, que não é tão simples, assim, até mesmo para quem conseguiu lidar, no sentido, assim, de procurar culpados, que não teve essa anistia ampla e restrita, também teve muitas feridas e muitas cicatrizes. Então, são dores diferentes, assim, que podemos pensar, assim, como que esses regimes, eles impactaram todos os países, assim. Então, só esse comentário que eu gostaria de colocar. Isso é interessantíssimo, porque a gente tem muito essa imagem no Brasil, né, com razão, de que Argentina e Chile, por exemplo, lidaram muito bem com o pós-ditadura. E com razão, porque a gente não lidou, né? Mas esses autores, quando você vai ler mais sobre, enfim, tanto a crítica de história, de cultura, quanto a ficção, a gente vai vendo que esse lidar com a memória, ele é um trabalho exaustivo, interminável, contínuo, e os rastros da ditadura, eles ficam, existam em museus, existam julgamentos ou não. E tanto rastros subjetivos, né, de ser filho, ou de conhecer, ou de ter dificuldade de lidar, quanto rastros políticos reais, como o Pedro comentou no último encontro, de se existe esse diálogo com o que tem acontecido nos países hoje em dia, existe muito. A gente vai ver isso melhor nos outros romances daqui para frente. E uma outra coisa que eu fui lembrando com esses comentários todos, eu falei da necessidade de ter um certo estômago para ler cenas de tortura, cenas de assassinato. Existe também um trabalho ético delicado que a gente tem que ter quando vai ler essas obras, de uma certa suspensão da moral, não suspensão da moral completamente, mas no sentido de dar conta de olhar para lugares que a gente não gostaria de olhar, dar conta de olhar para a subjetividade dos torturadores, dar conta de olhar para as ambiguidades de por que essa pessoa torturou, ou o que quer dizer ser um torturador na vida pessoal mesmo. Todos esses lugares muito desconfortáveis, porque a gente conhece o discurso contra a tortura, contra a ditadura, e a gente com certeza vai ler a partir desse olhar, não existe outro olhar para ler isso, mas são seres humanos cometendo atos completamente inumanos, e dar conta disso é o que essas literaturas tentam fazer, né? E é o que torna mais difícil, eu acho, ler, mais do que cena de tortura, porque é exatamente olhar para o que todo mundo joga debaixo do tapete, para o porquê torturou, porquê que um pai de família amoroso matou tanta gente. Era preciso matar eles todos, né? Como a Lucia pergunta. Já deu a nossa hora, né? Hoje tinha mais um romance para a gente ter conversado, mas eu já tinha imaginado que talvez não desse. Na próxima semana a gente vai conversar sobre os outros, e talvez na última semana a gente converse sobre o sobressalente. Hoje a gente falou sobre uma narrativa de um filho que apoia, de uma filha que a conhece e tenta entender, e apoia, mas se recusa, de certa forma. No próximo encontro a gente vai ver outras possibilidades desses posicionamentos ficcionais dos filhos. Eu recomendo de novo a leitura do Que Der para Ler. E eu acho que é isso. Eu vejo vocês na terça-feira para a gente continuar essas conversas. Certo? Tchauzinho todo mundo. Boa noite.